Ó, já começamos a montar o nosso set. Quero que você conte pra gente. Eu vou te perguntar opiniões sobre algumas coisas. Entendeu? Esse ano, se você pudesse dar um recado para todos os políticos do Brasil no ano de eleição, qual seria ele? Coisas assim. Quando você deita na cama, que música você gosta de ouvir? Isso é mais pro final. Antes eu quero falar um pouco da sua história, como você chegou no Rio de Janeiro. É um bate-papo, entendeu? Então, Márcio? Não, querido. Quer não? Tomou café? Segundo café. Você sabe que eu acordei 5 da manhã, né? Pra chegar a tempo. Bom, eu sou gaúcha, mas me considero uma cidadã do mundo. Já vivi em vários lugares diferentes, inclusive fora do país. Mas o Rio de Janeiro é o meu lugar, é um lugar onde eu tenho uma perspectiva profissional muito interessante. Sempre tive uma grande clientela carioca, adoro a cidade, adoro esse inverno carioca, que de inverno não tem nada, né, para uma gaúcha que está acostumada com frio. Gosto do astral da cidade. Tenho uma trajetória profissional já de 20 anos como astróloga, tenho também formação em psicologia, é uma coisa que me interessou desde muito cedo. Sou muito feliz na minha profissão, sou muito realizada. Sou escritora também, tenho 2 livros publicados, estou preparando aí alguns projetos novos, né? Eu faço atendimentos de mapa astral, trabalho para jornais, para revistas, para sites, tenho a minha fanpage. E uma das coisas que eu mais amo na vida é fazer o que eu gosto e ser paga para isso. Isabel Miller, uma das maiores astrólogas desse Brasil e, com certeza, um dos seres humanos mais preocupados em entender o outro. Tudo bem, minha flor? Tudo bem, querido Vinícius. Olha, um prazer te receber aqui. Você já contou pra gente um pouquinho que você veio do sul do país. O que te fez sair do sul do país? Então, como eu sempre digo, Vinícius, eu sou gaúcha, mas sou uma cidadã do mundo. E desde muito cedo o mundo sempre me chamou. Então eu morei em vários estados brasileiros, passei uma temporada fora do país. Mas o Rio de Janeiro sempre foi o local que me chamou. Aqui tem um astral maravilhoso, profissionalmente é um local excelente para mim e isso vem da minha alma buscadora, da minha alma peregrina que sai pelo mundo, se aventura e busca o seu desenvolvimento. Mas quando você fez psicologia, você já imaginava seguir pela astrologia ou quando você começou na psicologia, você queria clinicar, atender, fazer terapia, como que era? Não, esses interesses correm paralelos, né, na minha vida. Na verdade, não somente a astrologia, como o interesse no universo espiritual é uma coisa que me acompanha desde criança. Posso até dizer que é uma herança familiar, né? Mas com a faculdade de psicologia aumentou o interesse pela astrologia, eu comecei a fazer estudos primeiramente autodidatas e logo que eu me formei já comecei a trabalhar paralelamente com a astrologia e com a psicologia. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time will be wasted. They got nothing on you. E eu costumo brincar, Vinícius, dizendo que eu sou uma excelente psicóloga sendo astróloga, porque a astrologia ela contempla uma visão mais ampla mesmo desse universo espiritual e não somente psíquico. Quais são os instrumentos que você usa no seu dia a dia para entender o universo e entender o momento que a gente vive? Então, o instrumento mais conhecido da astrologia é o mapa astral, né? Quando se fala em mapa astral, todo mundo tem pelo menos uma ideia do que seja. Mas existem outras técnicas e outros métodos e instrumentos dentro da astrologia que nos ajudam a entender o comportamento humano, as características de personalidade e também pontuar o momento de um indivíduo. E quem faz o seu mapa astral? Eu tenho alguns astrólogos, né, alguns colegas com a qual eu tenho uma ligação mais forte, mas assim, como eu sou de natureza observadora e autodidata, eu estou sempre olhando o meu mapa, percebendo as questões que estão em evidência, né, e procurando trabalhar.
para mim não funciona aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, não, porque eu realmente me utilizo desse instrumento na minha própria vida, na vida dos meus amigos, familiares, as pessoas que eu amo. A percepção fica mais aguçada, Muito então. mais, muito mais. E você tem com a astrologia, você tem uma visão clara de que tudo está interligado, nada é por acaso, né? E não se trata tanto. Talvez as pessoas tenham uma ideia de que os astros influenciem o comportamento humano. Na verdade, o que acontece é um espelhamento, né? Assim na Terra como no céu. Então, assim, é como se houvesse uma espécie de espelho entre o céu e a terra, e o teu momento de nascimento reflete aquelas características que a sua alma vai desenvolver. E você teve algum cliente, algum amigo, que depois de conhecer o seu mapa astral, mudou a vida totalmente? Deu uma guinada, um giro de 360 graus? Você já vivenciou de perto essa experiência? Várias vezes, né? Mas assim, na verdade, existe o livre-arbítrio, existe a consciência de cada indivíduo. Então, assim, a astrologia, ela fornece um manancial de informações que pode ser muito bem utilizado. Mas isso cabe à pessoa efetivar na sua vida. Mas é muito comum a gente presenciar pessoas que após fazerem o seu mapa, muitas vezes elas têm a intenção, estão motivadas por um desejo grande de uma mudança profissional, pessoal, mas talvez falte aquela identificação com uma informação que diga, olha, é isso, você está no caminho certo, isso pode te trazer tal e tal consequência. Então a pessoa se sente mais incentivada e estimulada a realizar essas mudanças. Acontece frequentemente. E quando você olha a vida de uma pessoa se transformando e quando você vê que aquele mapa que você ajudou a construir vem se tornando realidade, qual é o sentimento da astróloga, psicóloga, conseguindo influenciar a vida de alguém? Porque, querendo ou não, você não é quem muda a vida da pessoa, mas você ajuda a pessoa meio que a encontrar um caminho. Sem dúvida, e é um sentimento sagrado, Vinícius, porque assim, envolve uma responsabilidade muito grande à medida que você tem de fato essa influência sobre a vida das pessoas. Você, como um formador de opinião, tem também essa influência, ou seja, existe aí uma ética e um sentimento de responsabilidade imenso. E por isso que eu falo que a astrologia na minha vida ela é mais do que uma profissão ou um fator de realização. Ela tem a ver com o chamado da alma, né? Uma vocação. Então, é um sentimento realmente de ser um trabalho, é uma coisa sacra para mim. Embora seja sacra, a astrologia e a religião andam juntas ou não? Não, inclusive, assim, há diferentes formas de trabalhar a astrologia que dependem muito das características do próprio astrólogo. No meu caso, que sou uma pessoa que procura a espiritualidade, existe a ligação entre a espiritualidade e a astrologia, mas não propriamente entre uma religião institucionalizada, né? E é curioso que algumas pessoas que talvez sigam uma religião, elas questionam essa coisa de astrologia não ser de Deus. E pelo contrário, porque na verdade a astrologia fala que existe uma energia superior, existe aí um grande arquiteto e esse arquiteto só pode ser Deus, né? Então na verdade existe essa ligação, mas depende muito da maneira como ela é tratada. Você tem uma religião definida? A minha religião é o universo, é a vida, ela está nas pequenas coisas do dia a dia. Eu sou uma pessoa que tem uma fé imensa, né? Mas não sigo essa coisa institucionalizada. Você dá um nome para o arquiteto ou é a energia e o universo? Seja lá o nome que se dê, Deus, universo, astral, vida, exatamente. É tudo referências de uma coisa só.
mapa do nosso Brasil? O Brasil é um país virginiano, né, 7 de setembro, e isso traz uma série de desdobramentos, né? Como virginiano, talvez assim, nós como brasileiros tenhamos que superar um certo sentimento de inferioridade, né? E reconhecermos o quanto nós somos trabalhadores, o quanto nós estamos em busca de aprimoramento, o quanto de certa forma nós podemos ser uma espécie de celeiros do mundo, né? O ascendente do Brasil, há alguma controvérsia, porque o ascendente é determinado pela hora de nascimento, e aí se baseia no grito do Ipiranga, enfim, em alguns fatos históricos. Então, para alguns astrólogos seria Aquário. No caso de Aquário, é essa história de que o Brasil é o país do futuro, né? Sim, sim. E que toda a vanguarda, a modernidade, inclusive no sentido de um novo estilo de vida, estaria ligado ao nosso país. Para outros astrólogos, o ascendente seria Peixes, e Peixes teria uma forte conotação com o futebol. Sim. Peixes rege os pés, né? Com toda a questão artística e cultural, que é muito intensa no nosso país, com a questão do samba, do carnaval, dessa festa da ilusão, né? Você, na sua vida, teve muitos encontros. E no seu mapa, você já vislumbrava esses encontros? Sem dúvida, inclusive com você. Com certeza.